Falei pessoal, Pai do Senhor Jesus. Tá vendo aqui uma live no canal do Alê, né? O canal Terra Plana Evidências, tá? Então o que acontece? O Alê, né? Ele tem uma amizade com o evangelista Flávio, né? A gente sabe que o evangelista Flávio, né? Ele não crê que Jesus é Deus, tá? Entre a questão também do apocalipse histórico, né? Então assim, ele crê que grande parte do Apocalipse já se cumpriu. O que acontece? Muitas pessoas desconhecem que existem profecias que elas têm mais de um sentido. Elas abrangem o passado, o presente e o futuro. Apocalipse 12 é um exemplo clássico disso, um exemplo muito bom, tá? Porque ali representa Herodes, quando estava perseguindo, mandou matar os primogênitos. Maria teve que fugir para o deserto. Ali também representa nós, o povo de Deus, que vamos estar guardados por Deus no deserto durante 1260 dias, longe do dragão, que representa todo o sistema, né, do mundo, da besta, tá? Quando cita a queda, tá? A queda ali, né, de Satanás, aquela coisa toda, ali está representando, tá, algo que aconteceu, tá? Praticamente no princípio, né, no passado, né? Também representa a queda que ele vai sofrer. Por quê? Porque ele está nos ares. Ele ainda tem acesso a algumas regiões do céu. Tanto é que é falado, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, né, as hostes celestiais da maldade. Então eles ainda têm acesso não ao terceiro céu, não ao trono de Deus, a não ser que Deus faça uma assembleia, uma reunião, tá? Aí, né, não sei se Deus ele move o trono dele, né, ou com a sua presença ele vai para o segundo céu, sei lá qual céu seja, né, quarto céu, sei lá. O fato é que quando Deus faz uma reunião, né, se apresenta tanto, né, os bodes quanto as ovelhas, ou seja, tanto os anjos de Deus quanto os das trevas, tá? A gente vê isso claramente em Jó, tá? Tem outra passagem também, tá? Então, assim, se você desconhece disso, logo você vai ficar com seu entendimento preso, limitado. Você vai entender uma verdade. Opa, no passado se cumpriu isso aqui, se cumpriu. O próprio apóstolo falou, né? Se cumpriu lá em Pentecostes, né, que foi profetizado, que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, então quer dizer que o apóstolo Pedro anulou que agora, né, no fim dos tempos não vai ter um outro derramar, não vai ter avivamento? Não. O que o apóstolo Pedro ele teve ali é um entendimento que aquilo também representava, tá, ao decorrer da história, porém o ápice daquela profecia é justamente no fim dos tempos, mas no fim, porque assim, né, o fim dos tempos ele já, né, desde, né, há muito tempo, na verdade, já é considerado, né, os dias, né, são maus, né, restam poucos dias, né. Então, assim, desde aquela época todos já sabiam que estavam realmente poucos dias, mas, né, quando eu quero dizer fim dos tempos, né, todo mundo entende que aqueles momentos finais, e sim, vai se cumprir. Tanto é que as duas testemunhas que são literais, mas também representam, tá, toda a igreja, tá, representam tanto os gentes quanto não gentes, porque todos somos um, tá? Então, assim, se você desconhece disso, você vai ter a visão limitada das escrituras, vai ficar nessa guerra. Não, eu creio que é assim, eu creio que é assim. Não, gente. Tem profecia que é passado, presente e futuro. Tem passagem que é tanto literal quanto simbólica, poética, tá? Então, por isso que acaba tendo essa dificuldade de entendimento, tá? Nessa questão, óbvio que questão, por exemplo, né, de heresia escatológica, né, tem coisa que realmente não é isso. Tem coisa que a pessoa vai lá e distorce mesmo. Ela não é que ela tem um erro de não entender tudo, na verdade é que ela não entende nada, ela distorce, não entende errado, que já são casos, né, de heresia. Por exemplo, não existe, né, ao mesmo tempo, né, Deus é tanto arminiano quanto calvinista ao mesmo tempo. Deus é tanto pré quanto meso quanto pós. Não, tá? Tem coisa que está definido, entendeu? Tem coisa que é claríssimo demais. Se você analisar honestamente as escrituras, você vai chegar ao entendimento correto, com a direção de Deus, com a oração, obviamente, né? Ninguém vai saber tudo de uma vez, né? Mas quem busca, acha. Deus não nega a verdade para ninguém, tá? Agora, né, o que acontece? Né? O evangelista fala, estou até usando uma passagem lá, usando aquela passagem que fala que todo aquele que nega que Jesus veio em carne, né, é o Espírito do Anticristo, ou seja, querendo dizer que aquilo, né, se cumpriu quando houve lá o concílio de Nicéia e tal, né, que colocou Jesus como estátua de Deus, né. Cara, é um texto, ele pega aquilo ali, cara, você vê que é uma cegueira espiritual dele, né, porque ele não tem o entendimento da onipresença de Deus. Se você não entende a onipresença de Deus, você não consegue entender
a totalidade, óbvio que ninguém, né, Deus é eterno, Deus é infinito, então ninguém nunca vai saber, né, a totalidade de Deus, né, mas assim, você deu para entender, sabe? Deus, ele é onipresente, tá? É dito, você não pode pegar uma passagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, pronto. Fui gerado, pronto, opa, ele foi gerado, opa, é filho de Deus, ou seja, Deus é o pai, então Deus está acima, Deus veio primeiro, né, o filho veio depois. Aí você pega essa passagem aí para você dizer que Jesus não é eterno. Só que quando tem outras passagens que diz claramente, tá, que Jesus é Deus, que ele é a verdade, o caminho e a vida. Não existe duas verdades. Se ele é verdade, como é a vida, então quer dizer que o pai não é? É só o filho? Opa, então a gente consegue a conclusão que ele e o pai são a verdade. Se ele e o pai são a verdade, então eles são um, porque não existe duas verdades, tá? Tava até explicando isso na live, tá? Então assim, como você explica isso? Quando ele, vamos lá, Deus é onipresente, tá? Deus é onipresente. Jesus sempre existiu, tanto que ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo. O que é o verbo? Eu estou falando aqui agora. Quem é meu verbo? Existe dois de mim? Ou existe um? Existe um. Quem está controlando a minha fala é meu próprio espírito, não é verdade? Então, se Jesus é o verbo de Deus, então que verbo é esse? É um outro ser? Foi criado? Não, é o próprio Deus, é o próprio Espírito de Deus, tá? Deus é Espírito, Deus é um, só que ele é onipresente. Por que ele falou que aquele que blasfemar com o Espírito Santo não tem perdão? Porque Jesus estava ali em carne, tá? Então, ele tolerava, até tolerável, que se alguém falasse contra ele, como ele estava em carne, ele diminuiu da sua glória, tá? Então, ia ser até possível ter perdão se alguém, né, escarnecesse de Jesus naquela condição ali, naquele momento. Porém, você vai ver lá no passado que Deus mesmo diz, está mesmo escrito, Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, você vê que não é somente aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, mas aquele que blasfemar contra Deus, porque Deus e o Espírito Santo é um. Óbvio que como é onipresente, tá, tem a questão da onipresença, sim, mas é um. Então, tanto é que hoje quem escarnece de Jesus também não tem perdão, entendeu? A não ser que for o tempo da ignorância, né? Óbvio que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a situação dos fariseus, eles sabiam que Jesus operava pelo Deus de Deus, sabia que era Deus que estava usando, sabia que só podia ser alguém, ungido de Deus, fazer aquilo ali, tá? Só que eles, cegados pela religião, pela iniquidade, tá? Eles foram deliberadamente, de uma consciência extrema muito grande, atribuíram aquilo, né? Fizeram aquele escarnecimento, tá? Então, para eles, não tem perdão. Tá? Diferente da pessoa que é ateu, né, ou que tem uma ignorância que depois depois tanto falar mal de Deus, a pessoa se converte. Óbvio que nem todos têm essa chance. Tem gente que realmente, né, passa dos limites, tá? Então assim, você vê que escarnecer tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito é algo que não tem perdão, tá? Você fazer isso conscientemente, deliberadamente, não tem, tá? Quando Jesus estava em carne, por ele ter diminuído a sua glória, tá? Então ele não estava com 100% do seu poder, não estava, tá? Deus diminuiu a sua glória, isso é fato, está escrito, tá? Ele veio, tanto é que ele fala, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, ou seja, ele tem que pedir para ele mesmo, porque a onipresença dele lá em cima está 100%, porém, a onipresença dele quando vem em carne, foi o propósito de vir diminuído, tanto é que ele tinha que orar, tinha que jejuar, precisava da ajuda de anjo, tá? Então assim, ele estava numa condição que ele se diminuiu, tá? Só que ele mesmo fala, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Ou seja, se ninguém tira a vida dele, e se ele dá a vida dele, você consegue entender uma coisa, que ele é eterno. Tanto é que ele diz que eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, eis que vivo para todo sempre. Se ele vive para todo sempre, ele é eterno, entendeu? Se ele é eterno, então ele é o eterno. Você vê que ele tem todo o título que o Pai tem, tá? Ele tem título de ser eterno, título da verdade, título, né, do único caminho, da vida, título da água da vida, né? Se só o Pai é eterno, se só o Pai é Deus, então por que o Filho tem um título que ele mesmo diz, eu sou a água da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu? Por quê? Por que ele não falou, meu Pai é o pão vivo que desceu do céu, meu Pai é a água da vida, meu Pai é a verdade e o caminho? Mas não, ele vai e fala, eu sou, porque ele está indicando que ele é. Ele e o Pai são um, não só no sentido que é um, tipo assim, tô junto contigo, tô contigo, né, o que você passar para mim eu vou fazer, não é somente nesse sentido, tá? No sentido que eles realmente são um, tá? Quando ele fala que não veio fazer a vontade dele, mas veio fazer a vontade do Pai, ele não está querendo dizer que ele tinha uma vontade contrária ao Pai, mas ele estava falando da carne.
porque ele estava em corpo carnal, sofria paixões, sofria tentações, porém não cometeu nenhum pecado. Então ele diz: eu não vim fazer a vontade dessa carne. Tá? Aqui eu sinto vontade, tanto é que ele declara, né, se possível, passa diante de mim esse cálice, mas não foi possível. Então, ou seja, a carne dele estava gritando, estava tão forte que ele falou, se possível, ou seja, ele estava expressando, tá, a vontade da carne. Ó, pai, a vontade dessa carne é essa aqui, mas eu não vou fazer essa vontade, eu vou fazer a sua. Entendeu? Então ele precisava orar para ele mesmo, porque lá em cima, a onipresença dele, ele estava 100% da sua glória. Lá em cima, então ele tinha que orar para ele mesmo, porque somente ele mesmo poderia ajudar ele. É tão simples, só que as pessoas tentam, né? Tipo assim, a pessoa não entende a onipresença de Deus, né? Aí o que faz? Quer saber? Deus é um, né? O Filho é um e o Espírito apenas é o poder. É o poder, né? É o poder de Deus. Gente, o que um Espírito é? Senão a própria pessoa. Então, se Deus tem um Espírito que é santo, e Deus tem... Cara, é o mesmo. Entendeu? Questão de lógica. É o mesmo. Tá? Tem onipresença? Tem onipresença. Lá no céu, tá lá os três? Eu, sinceramente falando, acredito que sim. Tá? Tem os três. Tá? Você vai ver três. Opa, então são três deuses? Não. Um Deus onipresente, só que ali está manifesto o Pai, ele manifesta o Filho, ele manifesta o Espírito Santo. Tem ainda os 7 Espíritos de Deus, inclusive Deus habita em nós com a sua onipresença, com o seu Espírito, inclusive Deus é onipresente. Então assim, você não tem como pegar Deus e limitar. Imagina, Deus é onipresente, pronto, eu vou me limitar, né? Eu só posso ser o Pai, porque, né, eu tenho que ser o Pai, senão o povo não vai entender. Não, você acha que Deus vai se limitar diante da nossa falta de entendimento? Deus onipresente, ele vai se manifestar no Filho, tá? Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, tá? Então assim, tá muito claro, entendeu? Não tem como você ficar persistindo nessa ignorância, nessa teimosia, nessa doutrina, porque ela se mostra falha. Se você analisar honestamente as Escrituras, você chega à conclusão, entendeu? Deus é um, entendeu? Acabou a discussão. Acabou a discussão. A trindade, sei lá o que é trindade. Cara, não é trindade no sentido que são 3 deuses, mas é trindade no sentido que é um Deus onipresente. Se você quer chamar trindade, tudo bem. Se você não quer chamar, tudo bem. O que importa é você reconhecer que é um Deus, único Deus onipresente, tá? E pronto. O Espírito é Deus, o Filho é Deus e pronto. Você tem que ter a compreensão. Agora, se você quer persistir na teimosia, na ignorância, aí, filho, né, você vai ter que arcar com as consequências por ter ensinado errado e por ter também persistido, resistindo, né, ao conhecimento da graça, resistindo a essa revelação e, né, vai arcar as contas com Deus, entendeu? Vai ter que arcar as contas com Deus. O que é arcar contas com Deus? Vai para o inferno? Vai para o lago de fogo? Não sei, entendeu? Não sou juiz. Agora o fato é que, né, Deus ele vai, né, tanto é que a palavra fala, né, tem aqueles que vão, né, receber galardões, uns mais galardões, outros menos. Tem aqueles que vão ser salvos como passando pelo fogo, ou seja, por pouco não se perdeu, passou pelo fogo ali. Ou seja, é claro que Deus ele vai exercer juízo. Nem todo mundo vai ter o mesmo nível de glória, tá? Uns vão ter um nível de glória, outros vão ter de outro. Isso vai depender de vários fatores, tá? Então assim, vou encerrar o áudio aqui, tá bom? É isso aí, fiquem todos com Deus, na paz de Senhor Jesus, glórias a Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.